Olá, pessoal! Eu sou a Karine, do Falo Mesmo Podcast. E nós estamos aqui para iniciar mais um episódio. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje e o nosso tema, eu queria lembrar dos nossos patrocinadores e apoiadores, que são a Escola Vox to You, Escola de Oratória, que tem nos ajudado muito, muito mesmo a conseguir desenvolver as nossas habilidades de comunicação para que as mensagens que a gente traz para os nossos episódios, para que a gente consiga levar isso para as pessoas de uma forma mais assertiva, mais objetiva e mais clara. E também lembrar da Clínica Veterinária Saúde Animal, que também aí é uma parceira que está junto com a gente. Quero convidar também que você, para quem não segue ainda o nosso canal lá no YouTube, se inscreve lá, marca lá as notificações, que cada novo vídeo vai receber uma notificação para lembrar que você tem que assistir. E comenta lá com a gente o que gostou, o que não gostou. É o Falo Mesmo Podcast no YouTube e o @Falo Mesmo Podcast lá no Instagram. Aproveita e já segue quem ainda não participa. Agora, um suspense. Karina. A Karina Corso é a nossa convidada especial de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto muito, assim, novo, né? Atual, vamos dizer. Que é as barras de axis. Nós vamos falar sobre os conceitos e tudo mais e trazer, assim, detalhes para que quem não conhece ainda esse tema, que eu acho que bastante gente nem sabe que existe, assim como tem uma parcela já bem ativa, né, praticando. Mas eu queria contar um pouquinho da história que tu estava me dizendo que tu era dentista, né? De carreira, formada em odonto, praticou a profissão por alguns anos e depois resolveu fazer uma transição de carreira e hoje trabalha com esse processo, né? É um processo que diz, não trata-se de uma terapia, né, Karina? Então, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui e é uma alegria falar sobre o que eu amo, que é a expansão de consciência, que é essas técnicas que tanto nos trazem facilidade na vida, tá? Então, é uma alegria estar aqui, te agradeço. E realmente, eu trabalhei 27 anos como dentista. Uhum. E nos últimos 5 anos, eu fiz a transição lentamente e suavemente, trabalhando como dentista e como terapeuta. Uhum. Na verdade, desde quando eu estava atendendo na odontologia, eu fiz cursos que ampliaram o meu ponto de vista. Eu tratava o dente, eu tratava a boca, eu tratava a língua, eu tratava outros órgãos do corpo, eu tratava a pessoa, eu tratava a pessoa e a família, né, em questões familiares, em questões profissionais. E quando eu via, eu estava atendendo uma pessoa terapeuticamente, né, integralmente, e o dente era a última coisa que eu olhava, né? E então, esse mundo de percepções, esse mundo de integral, né, me fascinou. E eu fui sempre olhando porque tinha por detrás daquela dor de dente. O que tinha, o que proporcionou um descaso com o cuidado na higiene. Ou o que proporcionava a cárie em um dente e não no vizinho, que a placa dentária estava ali do ladinho. Por que não a cárie em um dente e não o outro? E isso tudo foi abrindo um mundo, um leque de possibilidades assim para mim, que me encantou. Uhum. Me encantou. Porque agora eu conheço um pouco, né, já do processo. Então, explica para nós, assim, o que é barras de axis, mais ou menos, assim, como é para a pessoa conseguir fazer um link com isso que tu tá dizendo. Porque justamente se perceber, né? Eu vou falar, assim, um pouquinho do que eu sei, que é superficial. E se eu estiver errada, depois tu me corrige. Mas, que nem tu disse, é uma expansão de consciência. Tem muito a ver com o autoconhecimento, Sim, né? sim, de a pessoa sim. se perceber, se analisar, entender ou minimamente questionar o porquê que as coisas são como são, né? O porquê que eu Isso. tenho tal dor ou porquê que eu tenho tal limitação, enfim.
e a partir dessa consciência começar a buscar soluções. Exato. Então, assim, ó, como esses cursos que eu fui fazendo, desde quando eu atuava como dentista, me ampliaram a visão, eu mostrava para o paciente que aquela dor, ela vinha de alguma situação, de algum trauma, de algum questionamento que ele fez inconscientemente também. E eu fui fazendo outros cursos, sabe? E esses outros cursos foram me mostrando que muitas vezes o nosso inconsciente governa muito mais do que o nosso consciente. E fui fazendo cursos energéticos, curso de Reiki, Theta Healing, várias outras técnicas, né? Que eu fui fazendo. Mas quando chegou em Access Consciousness, eu me encantei. Porque é tudo muito fácil. É tudo muito simples. E Access é acesso à consciência. E qual a consciência? Do que é verdadeiro para nós. O que é verdadeiro para mim, o que é verdadeiro para ti. Para cada um pra individual. Cada um. E aí eu vou começar a perceber o que aquela dor está querendo me dizer. Sabe? O que consciência tem por trás daquilo ali? Que consciência essa situação está me mostrando que eu estou num caminho que me proporcionou isso, sabe? E barras de Access é uma das técnicas de Access Consciousness. Tem várias outras. Então, barra de Access, ela atua a nível cerebral. Ali onde a gente armazena crenças limitantes, traumas, julgamentos, todos aqueles bloqueios que acabam nos impedindo de alcançar o que a gente deseja, de ir até em busca do que a gente deseja, sabe? Então, muitas vezes, quem não está muito, que não tem um olhar de observador para uma dor, vai lá, toma um comprimido e espera que isso suma. Mas é a causa. O que levou a pessoa a ter essa dor? A ter essa questão, esse problema? Sim, e a causa mais, vamos dizer assim, emocional, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Porque, por exemplo, eu vou trazer meus exemplos, né? Porque agora tu vai falando, eu vou lembrando de mim, né? Vou melhor falar de mim do que dos outros, né? Mas quando eu era mais nova, eu fui, vamos dizer assim, atleta amadora de vôlei, né? Então, eu me quebrei, assim. Então, eu tinha muitos movimentos repetitivos. Mas, então, eu tinha muita dor, por exemplo, no ombro. Cheguei a ponto de fazer cirurgia de fato. Mas eu não tinha esse conhecimento, né? Então, naquela época, eu acho que nem sei se falava sobre isso, né? No Brasil até. Faz muitos anos, muito mais. Faz uns 20 anos. E mais até. Eu não vou nem falar quantos anos faz que eu jogava vôlei, então, né? Vou ficar bem quietinha aqui. Eu já falei demais, já entreguei a idade, né? Mas, assim, então, o movimento repetitivo, ele provoca uma dor. Que faz parte dessa... Mas, assim, a gente tem dores que são provocadas pelo emocional e não simplesmente por uma repetição. Mas poderia eu tratar essas dores mesmo de um movimento repetitivo com esse despertar, vamos dizer, da consciência? Sim, até porque se você faz um movimento repetitivo com suavidade, com leveza ou com a tua verdade, né? Ele não vai doer. Me lembrei agora também daquele curso que eu fiz contigo que tem muita a relação do corpo, né? O corpo, é o cérebro e o corpo. Então, a gente faz muitas perguntas. Então, vamos supor, assim, que nesse caso eu ultrapassei os limites realmente do meu corpo. Não fiz... Do que realmente o corpo estava escolhendo. Sabe? Porque a gente... foi bom você ter trazido isso. Porque, assim, ó, a gente não percebe que o nosso ser... o nosso espírito, a nossa alma, como vocês queiram chamar, né?
ele está utilizando esse corpo agora. E é esse corpo que trabalha, é esse corpo que tem frio, é esse corpo que tem fome, é esse corpo que faz sexo, é esse corpo que tem sede, né? Então, é esse corpo que se movimenta. E muitas vezes a gente não presta atenção que o corpo está cansado. Uhum. A gente não presta atenção que o corpo está com sede. E a gente acha que é fome e vai lá e come. Uhum. Né? A gente não presta atenção que o corpo não quer ir para academia, ele quer dançar. Uhum. Então, é uma desconexão com o corpo, que o corpo vai se sentindo retraído. Uhum. E muitas vezes a gente não impõe algo que ultrapassa esse limite. Uhum. Outra coisa que causa sofrimento para o corpo é uma comida que não faz bem para o corpo. Né? O próprio açúcar, né? O próprio açúcar. Mas às vezes, assim, ó, aquele pensamento fixo, aquele ponto de referência, né? Coitado do glúten agora, né? O glúten, a lactose, que realmente o glúten não faz bem para o corpo. Mas ok, para o meu corpo, em especial, faz bem ou não? Se você olhar um pouquinho para o corpo, conversar como se ele fosse um amigo teu, e ele é um grande amigo, porque ele tá sendo o teu templo nessa vida, né? Pergunta, corpo, eu posso comer esse bolo com glúten agora? Eu faço muito isso, sabe? Eu pergunto, corpo, e esse chocolate agora? Eu adoro chocolate. E esse chocolate agora, eu posso comer? E aí, a energia que vem, só um pedaço. Ai de mim, se eu comer 2. Sabe? Porque o corpo já vai sentir. E às vezes, eu não quero comer alguma coisa e aquilo me chama, aquele alimento me chama. Às vezes até eu não gosto de algum alimento e aquele alimento no buffet do restaurante me chama atenção. Eu me sirvo e o sabor é incrível. Por quê? Porque era o nutriente que o corpo estava necessitando. Então, a gente ter essa atenção e esse carinho com o corpo nos traz um benefício não só emocional, né? De ser nutrido pelo alimento, e não só também pelos próprios nutrientes físicos, mas porque era o corpo que estava desejando aquilo. É que agora, tu falando assim, Karina, por exemplo, é bastante treino, né? Porque é uma coisa bem complexa, assim, né? E diferente, né? Uma coisa diferente. A gente não está acostumado a olhar para o corpo. Exatamente. A gente se determina. Eu determinei que segunda, quarta e sexta eu vou nadar e terça e quinta eu vou para academia fazer a musculação. Só que tem dias que o corpo não quer nadar. E aí eu preciso ter a presença de perceber o que o corpo está desejando naquele momento. E tem dias que o corpo não quer fazer nada. Sabe? Então, assim, esse olhar faz com que a gente tenha um amor e um respeito maior para o corpo. E aí, as nossas células também vão voltando ao seu formato original. Que é o formato de como ela foi criada. Saudável, né? E aí, entrando mais um pouquinho nesse tema, né? Quando a gente começa a estudar muito, a se aprimorar muito mentalmente, a fazer muitas práticas para se elevar espiritualmente, para se elevar até emocionalmente, acontece uma expansão muito grande dos nossos outros corpos, né? E o corpo físico, muitas vezes, com essa expansão, muitas vezes não consegue acompanhar. Né? Na nossa célula, prótons, elétrons, nêutrons, e tem aquele espaço vazio, né? Quando eu era criança, eu aprendi que era vácuo, né? E ali o que tem? Ali tem
a consciência. Ali tem uma intenção. E quando a consciência fica muito expandida ali no vácuo, prótons, elétrons e nêutrons vão se apertando ali. Então, por isso a gente precisa cuidar para que para que as células, a física, também tenha espaço. Uhum. E para isso que a gente faz os processos corporais. Olha que engraçado, agora o meu relógio avisou que tá na hora de eu levantar e fazer uns polichinelo. Não Então, olha aí, ó. Veio muito ao caso, mas e não isso, posso agora. E isso é energia. e isso é um sinal de que realmente a gente está falando o que é verdadeiro para você. Uhum. E é assim que a gente percebe a resposta do teu corpo. Porque agora muita gente não acredita. Vou usar assim, vou ser bem direta e objetiva. Muita gente não acredita nisso, porque as pessoas, eu acho, tá? Isso é o meu ponto de vista. Que as pessoas têm muita dificuldade de acreditar numa energia ou em algo que não conseguem ver ou tocar, né? Enfim. Eu mesma tenho coisas que eu tenho dificuldade de fazer visualizações, porque são coisas assim que eu não são tão tangíveis, né, para mim. Ou também tem casos, eu acho, de pessoas que, por serem muito devotas ou religiosas, e pensam, não, mas essa energia que a gente comenta, às vezes a pessoa, não sei, se confunde. Ah, é Deus. Deus me mandou uma mensagem. Deus colocou isso para mim. É um pouco disso, eu acho, né? Dessa mensagem, dessa energeticamente falando. Porque é uma sensação, não é? Que essa resposta. Mas é difícil sentir isso. E é difícil ter... não é uma coisa clara, né, Karina? É uma coisa bastante abstrata. Principalmente quem não tem a prática, assim, que nem tu já Mas trabalha tudo é com isso. treino. Tudo é assim treino, como exato. uma academia é treino, Exato. Né? Expandir consciência também é treino. Você ter essas percepções também é treino. Exatamente. Né? E assim, o que é verdadeiro para você? O que realmente tu olha e percebe? Por mais que eu não acredite, eu vou experimentar isso. Sabe? Porque assim, tudo que eu falar para você, se não te tocar como verdade, eu sempre digo nos meus cursos, eu sempre digo para os meus clientes, se não ressoar como verdade para você, descarte e vai em busca da tua verdade. Por isso que eu gosto muito do Access, porque Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, ele mesmo diz, se eu te falar algo que não for verdadeiro para você, não siga. Então, só por ele dizer isso, eu já, puxa, aqui eu tenho liberdade aqui para ser eu. Tem que haver uma conexão, né? Porque a energia é isso, né? Sim, e tá ali, e não adianta agora, por exemplo, como você falou, de religião, quando você falou, muitas pessoas acabam não acreditando porque mostraram algo e até foi imposto algo. Né? É isso e pronto. Aquilo, se não for assim, é pecado. Né? Sim. Isso tudo para ter um controle realmente, né? De todas essas questões. E aí, quando a gente percebe que sim, existe um Criador e eu faço parte disso. Né? E isso, energeticamente, a força que um Criador tem, eu tenho também de criar. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador, né? Eu ia dizer agora. Então, esse poder nós temos, que nos foi tirado, digamos assim, foi desacreditado. E aí a gente passou a desacreditar muito neste mundo. Ou nessas questões de milagres, de magias, de mistérios, possibilidades, né? Por quê? Porque a gente foi contra o que foi nos imposto. Eu digo a gente, porque muitas coisas... Hoje mesmo de manhã, eu comentei, eu acredito em tudo e eu duvido de tudo. Então, o que é real para mim? O que funciona para mim hoje? Até porque também as pessoas mudam, né? Exato. Então... exato, perfeito que você trouxe isso. Porque as pessoas vão mudando, o planeta vai mudando.
Então, assim, a minha percepção hoje, quem eu sou hoje, o que funciona para mim hoje. Pode ser que funcione daqui a 10 segundos, pode ser que funcione daqui a 10 dias, e pode ser que não. E tá tudo bem, porque aí eu vou me honrar. Eu vou me amar e eu vou fazer por mim o que vai criar mais na minha vida. E criando mais na minha vida, eu vou criar mais na vida de todo mundo que estiver ao meu redor. E olha, nessa fala da gente, a importância também de a gente ter essa percepção e de fazer essa análise constantemente. Não é um período, não é, por exemplo, assim, eu vou lá, vou fazer o curso com a Karina e vou, então, me observar naquele momento, naquela fase, e vai passar 6 meses e eu paro. Então, de tornar isso um hábito, né? De se observar. Ver e isso também tem muito a ver, tu já comentou, das crenças, né? Sim. Então, falando mais, assim, vamos dizer, psicologicamente, do autoconhecimento, inteligência emocional, nesse sentido, se a gente começa com o exercício de se perceber as suas emoções, perceber os sentimentos, e aí, a partir daí, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Tá. Porque a gente pode começar a perceber também o corpo. Mas Sim. é um exercício diário, né? É um hábito. Um exercício não só diário, Mas a cada momento, a cada segundo, né? Porque assim, o que aconteceu comigo? Se eu falo que nada acontece, a gente escolhe tudo. E a gente às vezes escolhe conscientemente e às vezes escolhe inconscientemente. Eu anotei antes para nós falar do inconsciente. Isso, exatamente. Por quê? Porque muitas coisas, a maioria das pessoas que estudam e que falam sobre consciente e inconsciente dizem que 95% da nossa vida é regida pelo inconsciente. O que tem ali? Crenças limitantes, aquelas velhas, já tá famosa, né? A crença limitante já tá famosa. Crenças limitantes, traumas, pontos de vista, pontos de referência, o que a gente escutou dos pais, o que a gente escutou dos professores. Cultura, né? Cultura, que não deixa de ser. Exato, né? Tudo que é meio automático, né? Então, assim, eu não vou contra tudo isso. Mas, assim, o que funciona para mim? O que funcionava para o meu pai e para minha mãe e que para mim é diferente, porque como a gente comentou antes, né? Tudo muda. A gente muda, o planeta muda. Então, muitas coisas que os meus pais acreditavam não faz mais parte da minha vida. O que os pais dos meus pais acreditavam, também não. Só que a crença permanece. Se a gente deixa ela ficar ali e reger a nossa vida. Então, vou te dar um exemplo. Meus avós vieram da Itália, né? E aí eles tiveram que chegar aqui e conquistar tudo. Eles não tinham onde morar, eles não tinham o que comer, e para eles era difícil ter dinheiro. A crença que se formou ali é que precisava trabalhar muito para ter dinheiro. Os meus pais também tiveram que trabalhar, mas já não precisaram trabalhar tanto, até fisicamente, né? Para ter o que os meus avós conquistaram. Eu já ganho dinheiro dormindo. Como assim? Né? Exato, eu já trabalho, eu tenho investimentos, eu tenho alguns imóveis que, né? Então, eu ganho dinheiro dormindo. Eu ganho dinheiro sem trabalhar. Sim. Então, para mim, isso já é uma outra realidade. Já é diferente. Sim. Então, para mim, para eu poder transformar essa crença de que precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro, para mim já não é uma verdade. Só que mesmo assim, eu preciso constantemente ir lembrando disso. Para que aquela crença de que trabalhar, né, precisa trabalhar muito, não funciona mais para mim. Mas ela está ali. Eu ainda lembro dela. Tanto que é o exemplo que eu te dei. Porque foi a tua vivência. Foi o que eu escutei a minha vida inteira.
né? E a gente escutar 50 anos uma coisa e depois, em 5 minutos, tá, isso não funciona mais para nós. E é aí que barra de Axis entra. Porque nesse sentido é que ela vai atuar, eliminando essas crenças que estão impregnadas no nosso cérebro. E agora, só para o pessoal entender, assim, a pessoa em si que tem a crença, ela não precisa fazer nada. Ela só não tem contraindicação, né? Então, falar um pouquinho sobre a sessão de barra de Axis, então, né? A pessoa simplesmente deita na maca ou na poltrona ou numa cadeira que a gente usa específica para isso. A pessoa pode dormir e a gente toca suavemente em 32 pontos na cabeça. E a gente chama barras de Axis porque toca os mesmos pontos do lado esquerdo e no lado direito, nos 2 hemisférios. É como se corresse uma barra de um ponto ao outro. E essa barra vai passando pelos pontinhos onde estão armazenadas essas crenças. Então, a pessoa pode ficar lá, dormir, e está sendo trabalhado. Eu aconselho muito a dormir. Ou a pessoa também pode chegar lá e ir me perguntando questões, e eu vou facilitando com outras ferramentas de Axis, que a gente aprende também no curso de barras, né? Então, assim, é um ganha-ganha fenomenal, né? Porque tu chega ali, tem uma cliente minha que chega lá e diz assim: ai, que delícia, eu chego aqui, eu deito, durmo e tu resolve todos os meus problemas. É mais ou menos isso. Na verdade, é mais ou menos isso, mas eu facilito a vida dela para que ela resolva. Não digo nem resolver, para que ela já nem entre em questões que causem problemas. Ou aqueles que ela tinha, ela tem a consciência para escolher diferente e fazer diferente. É o negócio da expansão da consciência. Exato. Não é simplesmente um nome aleatório, né? Não. É exatamente o que ela vai fazer. É a consciência, você trazer do que está no seu inconsciente, trazer para a consciência. E o que significa isso? Conhecer. Exato. Né? A informação. A informação. Né? Quando a gente muda um ponto de vista, a gente muda uma crença. A gente escolhe diferente. E quando a gente escolhe diferente, a nossa vida se torna diferente. A gente sai daquele padrão repetitivo do automático, né? E vai para um mundo diferente. Ou para um mundo que a gente escolhe. E, Karina, uma coisa agora que tu estava falando da sessão, que eu achei incrível, assim. A minha mãe, né, que fez o curso, então ela pratica em casa com a gente. E um dia ela falou assim pra mim, eu não tinha tido ainda o curso contigo, faz mais tempo, né? Ela disse, porque ninguém entendia nada e a mãe, tipo, também não sabia explicar muito bem o que era. Então era aquela coisa assim, a gente faz só porque ela disse que é bom e tá tudo certo. E aí ela um dia assim falou, nossa, mas é muita energia, Eu, tá, né? Tudo bem, assim, porque quando a gente não percebe, né? Quem tá fazendo, sente, né? E isso que eu queria, como é que eu vou dizer assim, trazer o testemunho aqui, que a gente sente, se a gente parar para sentir a energia da mão, a mãe fez comigo um exercício realmente de fechar o olho, né? E começar, a gente sente uma bola, né? E cada pessoa tem um jeito. Quando eu tô mais no silêncio, assim, eu consigo sentir melhor, com mais intensidade. Mas a gente faz essa energia, esse campo vibracional que vai além do corpo físico. Então, a gente eu começo a sentir quase que uma bola, assim, no meio, como se fosse um ímã. Quando sai, tipo assim, tira a mão, parece que ele dissipa, né? No ar, assim. E é muito bacana. incrível. É incrível porque a gente não percebe que essa sensação é energia. Exatamente. Né? Ela é quase física, né? Então, enxerga, as primeiras vezes que eu recebi barras de Axis, eu sentia uma coceira insuportável até no corpo. E não era coceira. Era a energia correndo no corpo, que corria pelo corpo inteiro. E eu, ai, que coceira. Era a forma que eu percebia a energia.
né? Não tem momentos que a gente se arrepia? Uhum. Tem momentos assim que a gente escuta alguma coisa e aquilo emociona, que aquilo arrepia. É uma energia que chegou ali, Ou o calor, né? né? O próprio Mesmo. calor, assim, às vezes pulsa. Então, cada pessoa vai perceber a energia diferente. Uhum. E cada pessoa, naquele momento, é de uma forma. Em outro momento, a mesma pessoa pode perceber de De outra outra forma. forma. É muito legal. É muito legal. E é justamente isso, né? Porque tem a ver com, como é que fala? Física quântica? Também. Tem, Não sei né? se- Uhum. Porque essa questão vibracional, a energia que a gente vibra, assim. Uhum. Daí, dos polos, né? Positivo, negativo. A energia, tudo tem energia, tá? Uhum. E conforme ela vibra, se ela vibra mais rápido, se ela vibra mais lentamente, ela vai elevando a frequência. Uhum. Então, são palavrinhas diferentes que a gente diz assim: ah, tua energia não tá legal, né? Ah, tua energia é ótima. É a vibração desta energia. E quanto mais vibra, mais vai elevar a frequência. E é bem isso que passa a ser a diferença do inconsciente para o consciente, né? É a gente conseguir sentir. Então, quando tu diz assim, a sua energia não tá legal. Quanta gente relata que chega num ambiente Uhum. e muitas vezes até a pessoa não entende. Nossa, Do nada por quê? aconteceu isso, Fiquei né? angustiada ou Aham. comecei a não me sentir bem, começou a me dar náusea, não sei o que que era, depois passou. Então, a energia, ela se reflete na gente com esse tipo Sim. de sensação, né? E isso é por quê? Porque nós somos altamente psíquicos. A gente capta essa vibração que vem de outras pessoas. Muitas vezes a gente chega num restaurante, a gente nem tá com tanta fome assim. Uhum. Mas a gente entra num inconsciente coletivo que está ali para comer, que está ali para se alimentar e está com fome. A Uhum. maioria das pessoas está no horário ali e está com fome. Então, a gente entra naquele inconsciente coletivo e quando a gente confunde, ok, eu tô com fome. E às vezes essa fome nem é minha. Uhum. A gente às vezes entra num shopping, né? Tava tudo bem com muita gente, num show que tem muita gente, alguma coisa assim. A gente já vai dando uma certa contração, uma certa insegurança. Isso é meu? Uhum. Ou eu tô captando a energia de todas essas pessoas? Eu, por muito tempo, eu não podia ir em ambientes com muitas pessoas. Muito sensitiva, né? É, É que tu é muito sensitiva, então, né? Mas é um treino. eu acabava absorvendo tudo isso. Uhum. Eu não podia ir no clube no domingo à tarde. Sim, quantas energias Quantas diferentes. energias diferentes, né? Agora eu sei. Bloquear. Não digo nem bloquear, eu tô ali presente e eu sei o que é meu e o que não é meu. Uhum. E eu escolho continuar com a minha energia e somente com a minha energia. Mas para isso eu preciso estar totalmente presente. Uhum. Mas é um nível de consciência super, super avançado, né? É treino. É treino, É é treino, aquilo que a tudo gente é disse. treino, tudo é treino. E tem momentos, eu vou te confessar aqui, tem momentos que não tô tão bem, Uhum. Sim, né? normal. E aí, ok, as pessoas falam, vai lá e coloca um esparadrapo no umbigo, né? Uhum. Não sei se você já ouviu. Eu não coloco mais, né? Sim. Já coloquei, eu não coloco mais agora. Agora eu estou lá presente, eu estou lá consciente. O dia que eu não me sinto em condições para, não digo nem bloquear, mas para não me deixar afetar com tudo isso, Uhum. eu fico em casa. Sim, é uma E escolha. aí é uma escolha. E aí eu vou fazer as minhas técnicas ou outras técnicas para elevar novamente a minha frequência, para que isso, o que venha de fora, não me afete. E isso é muito bacana que você trouxe, porque o que é meu e o que não é meu. Uhum. Como a gente é muito psíquico, muitas dores não são nossas. Então a gente fala muito, né? A quem pertence isso? A quem pertence essa dor? A quem pertence essa raiva? Uhum. A quem pertence essa fome?
A quem pertence essa indignação? Essa pressão que eu estou sentindo agora? A quem pertence isso? Só em fazer essa pergunta, eu percebo assim, isso não necessariamente é meu. Uhum. E aí a gente devolve. Devolve para quem? Vai devolvendo, porque não é teu. Entrega para a terra, Uhum. sabe? Isso é muito bacana porque a gente solta o que está nos incomodando. A gente solta o que não é nosso, entrega. E se a gente entrega com consciência anexada, aquele ser que estava sentindo isso e que recebe de volta com consciência anexada também acaba trazendo essa consciência, essa informação e mudando as percepções e também vai ficando sem aquela dor. Então é um ganha-ganha para todos, Sim. realmente. E aquela frase que a gente fala sempre assim, como posso melhorar, né? Que a gente fala muito, né? Nesse processo do Axis. Essa fase, antigamente, quando eu era pequena, adolescente, etc., a gente dizia assim, se melhorar estraga, né? Você já ouviu isso? Já. Ai, que bom, não é só do meu tempo. Então, como assim se melhorar estraga? A gente pode sim melhorar ainda mais. Uhum. Então, essa pergunta é o que a gente mais usa, né? Como pode melhorar? Aconteceu alguma coisa que a gente interpreta como ruim? Como pode melhorar isso? Uhum. E melhora. Aconteceu uma coisa boa? Como pode melhorar ainda mais? E melhora. Por quê? Porque a gente busca a abundância. A gente busca a felicidade, a gente busca a facilidade. Tá certo que a gente vive nesse mundo que tá pesado, que tá difícil, mas eu não preciso trazer para o meu mundo tudo isso. Eu posso criar o meu mundo com facilidade, alegria e glória. Uhum. Eu posso criar sempre melhor, sempre melhor. Tá tudo disponível, né? E, na verdade, no momento que começa vamos dizer, profetizar esses mantras, faz parte daquela energia mesmo, né? É a gente que tá emanando, porque é impossível a gente falar uma coisa e imaginar e pensar outra coisa diferente, né? Então, se o exercício é falar assim, como eu posso melhorar, né? Em alguma situação negativa, o raciocínio que me vem é exatamente como eu posso melhorar. Exato. Que é o que eu tô falando. Então, ótimo tu ter trazido isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, está numa situação que não é tão agradável, né? E a gente fica naquele martírio da situação, no sofrimento da situação. E aí, com a simples pergunta, como pode melhorar? Tu já percebe que sim, pode melhorar. Tu já sai daquela vibração do sofrimento e vai para uma vibração de possibilidades. Como pode melhorar? Sabe? E aí, é interessante você ter trazido sobre mantras também, né? Por quê? Porque a gente, fazendo mantras, muitas vezes, a gente faz um mantra em cima de uma sensação contrária. Aí esse mantra demora um pouco mais para fazer efeito, tá? Porque assim, um mantra, quando a gente faz um mantra, um decreto, uma frase por mais de 10 vezes, a gente vai fazendo com que as nossas células vibrem naquela energia, naquela frequência, tá? Então, assim, quando a gente impõe algo para o nosso cérebro, muitas vezes o cérebro vai dizer assim, oi, o meu ponto de vista, os meus pontos de referência são outros. O que eu conheço é assim. O que tu veio me trazer de diferente agora? E aí, muitas vezes, o cérebro bloqueia, justamente para te proteger, porque ele não conhece o que tu tá trazendo de novo, sabe? Isso é neurológico, né? Isso é, sim. Então, assim, o cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe o que é bom ou o que é ruim.
ele tá ali com o que ele conhece, com os pontos de referência que ele tem. Uhum. De tudo que você ouviu, de tudo que você estudou, tudo que está ali. E aí você vem com um decreto. E ele vai olhar, não, isso aí, eu não reconheço isso. E te impede de fazer isso. Por isso que o regime que vai começar na segunda-feira termina na terça. Né? Porque você está impondo algo para o teu cérebro. Que ele está acostumado a fazer de uma forma. Então, assim, a pergunta é importante porque aí o cérebro vai buscar a resposta. Uhum. Ele não vai se boicotar, Uhum. né? Ele vai em busca. Então, Faz muito sentido isso, né? A gente... claro, se você vai fazendo decretos, eles demoram a acontecer. Por quê? Porque a tua sensação é outra. Uhum. Eu imagino, porque tu vai falando e eu vou imaginando na prática, né? Uhum. E eu vou dar um exemplo, assim, para ficar mais factível, né? Tá. Por exemplo, para quem... Porque eu também gosto de assuntos, assim, de neurociência, né? Então, Sim, eu sim. leio, mas tem gente que não gosta. Mas é um assunto que tá meio em alta, assim. Então, talvez as pessoas tenham acompanhado um pouco. Mas tem um filme que é infantil, não sei se é da Disney, mas deve ser, que é o Divertidamente. Sim. Tu deve já Sim, conhecer. sim. E eu fico imaginando, então, por exemplo, a gente tem lá um pensamento que naquele filme aparece, né? São bonecos, né? Cada sentimento da menina. Alegria, tristeza, Isso, raiva. até. Tem vários, né? Eu não me lembro quais, mas assim, tem vários. Então, dentro da cabeça da gente, a gente tem os neurônios, que fazem as sinapses, então, neurais, que isso. daí provocam, então, essas crenças. Aham. Quanto mais a gente pensa a mesma coisa, mais aquilo ali vai se concretizando na nossa mente. Vai fixando, Vai né? fixando. Uhum. Então, eu acho que isso torna exatamente isso que tu tá falando muito factível, de fato. Porque se eu tenho ali um caminho dentro do cérebro bem marcado, quando eu me deparar com uma situação, vamos dizer assim, sei lá, que eu posso perder dinheiro. Eu vou pelo caminho mais arriscado ou eu vou pelo caminho mais seguro, que eu já conheço? Aham. Não, eu vou pelo caminho mais seguro. Mas se eu tenho se na minha frente, agora dos olhos, né? Eu tô vendo uma oportunidade que é diferente daquilo que eu conheço, mas é arriscado. Então, o cérebro vai me impedir, porque não é seguro. Porque lá dentro, os bonequinhos estão tudo se debater. Sim. Tentando E uma aí, solução. exato. E aí, como seria fazer uma pergunta para o que vai ser mais contribuição? Uhum. Sim, para os bonequinhos, né? Por exemplo, assim. O que vai ser mais contribuição para mim? Uhum. Ir por esse caminho mais seguro ou ousar, Uhum. sabe? E aí, perceber a energia do que brilha mais, do que flui mais. E aquilo é verdadeiro, naquele momento para você. E se você seguir aquilo, você já está saindo daquele padrão repetitivo com uma pergunta, porque o cérebro vai te mostrar uma possibilidade, porque ele foi atrás. Uhum. E aí ele não foi imposto para ele algo. E não Sim, foi, ele não trabalha ficou, junto. ele trabalha junto. É justamente Sabe? aquele negócio de fazer o cérebro trabalhar para A você. nosso favor. A nosso favor. E é por isso que, junto com barras de Axis, tem as outras ferramentas, Uhum. né? Que uma das principais é a pergunta. Uhum. Então, você fazendo uma pergunta, você vai para todas as possibilidades que estão disponíveis. Que muitas vezes uma imposição, uma resposta, uma imposição, um decreto é só um. Uhum. E muitas vezes a gente está pronto para receber algo grandioso, como a gente decretou só aquilo, é só aquilo que a gente vai receber. Lembra do peças e receberás? Uhum. É uma lei universal. Então, se a gente pedir por mais, como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível agora? Quais as possibilidades que estão disponíveis para mim agora? Uhum. E olha, Karina, agora assim, quase para concluir, porque nós estamos com o tempo meio estouradinho, mas essa tua fala, trazendo ela como se fosse uma analogia para a vida, tu vê como faz sentido e tudo se encaixa, né? Porque tu imagina tu impor
coisas para outras pessoas, Sim, sim. né? Não funciona legal. Não funciona. Aquela vai dar pessoa certo. até pode fazer por você, mas ela vai fazer por Por obrigação, obrigação. né? E aí é muito mais fácil você ser o convite Uhum. para que aquela pessoa faça, porque vai ser agradável para você e vai ser agradável para ela também. Sim, e aí tu começa a ver também um equilíbrio, né? Porque se tu pergunta, a pessoa daqui a pouco traz uma sugestão, o cérebro, né? Traz uma Sim, sugestão, sim, mas sim. pergunta de novo, né? Vamos ver, vai adaptando e até chegar num equilíbrio onde de fato seja numa relação bom para todo mundo e para nós mesmos um equilíbrio entre mente, corpo e energia. E energia, exato, porque aí a gente vai realmente trazer o que funciona para mim, o que funciona para ti, o que funciona para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não é só para mim, não é uma imposição, né? Então bom. você vai num lugar porque você sente alegria e prazer com aquele convite. Você não vai num lugar porque está obrigado a ir. Sim. Né? As pessoas que trabalham comigo, eu sempre disse, quem não está trabalhando com alegria, com diversão, com leveza, Sim. não faz sentido. Não tem. Não faz sentido. Tá Né? no automático, né? Exato. Então, ok, o que eu vou buscar agora? Eu vou buscar abundância para a minha vida, eu vou buscar abundância para as pessoas que estão ao meu redor. E essa abundância, ela está disponível para todos. O que nos impede de acessar e receber isso são essas crenças, são essas. Ah, não, mas como assim? Para você é fácil, você tem tudo, Uhum. Sim. né? Você É tem a comparação. Uhum. e aí, ok, eu criei tudo isso. Eu escolho tudo isso. Então, o que se requer para que eu consiga acessar tudo isso? Uhum. Para que eu consiga receber. Eu brinco lá com todo mundo, o universo é uma prateleira com tudo disponível para nós. Uhum. Só que às vezes tem um balcão no meio, às vezes tem um muro. E isso tudo nos impede de ir lá naquela prateleira e pegar, e acessar, e Sim. escolher, né? Então, como seria a gente eliminar as crenças, eliminar os traumas e realmente olhar para as possibilidades que a vida nos dá? E tem inúmeras. E aí, escolher o que funciona hoje. O que não funciona mais? Ok, como eu posso mudar isso? Uhum. É outra pergunta. E o que funciona? Ok, como eu conquisto isso? O que se requer para isso? E acreditar, né, Karina? E se movimentar. Se fazer, porque não né? vai. Assim, as pessoas também têm isso, né? Acham que, mas tá ali e não precisa fazer nada. Então, eu até num outro episódio comentei. Quando a gente tá tudo bem, não passa nada, tá tudo certo, também a pessoa não se desafia a fazer nada de novo, né? E acaba vivendo numa acomodação. Acomodação. Por Fica isso, num... como pode melhorar ainda mais? Uhum. Sabe? Está tudo bem, mas aí Aham. se provocar o Sim, movimento, né? exato. Eu não preciso chegar a uma grande conquista passando por um sofrimento. Uhum. Eu não preciso passar por uma grande dificuldade para conquistar o que eu desejo. Se eu conquistei tal coisa, ok, e agora? O que mais? Uhum. E agora? O que mais? Sem limites, né? Ao infinito e além, né? Karina, tem um evento, né, que vai acontecer agora dia 1º de outubro, Sim, na sim. Gari. Aham. Como é que vai ser, assim? Tu pode explicar um pouquinho? Sim, Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio, né? E Access Consciousness se engaja muito nessas questões e tem projetos incríveis no mundo todo para contribuir, né? Para aliviar a ansiedade, depressão, através das barras de Access. Então, neste mês, no mundo todo, estão acontecendo ações para oferecer sessões de barra de Access gratuitamente às pessoas. E no Brasil todo, será no dia 30 de setembro e 1º de outubro.
Aqui em Passo Fundo, será dia 1º de outubro, no Parque da Gari, à tarde, em que a gente vai oferecer sessões gratuitas de 30 minutos de barra de Access para as pessoas que estiverem lá no parque. Nós estaremos em praticamente 50 pessoas, todas com camisetas amarelas, barras no mundo, como a gente pode acessar mais facilidade. Então, é uma ação para um futuro melhor. Não só para mim, não só para você, mas para quem escolher. Quero aproveitar e deixar o convite para que as pessoas, de fato, vão lá conhecer, né? Participem, conheçam. E assim, nós tivemos relatos de que uma sessão transforma a vida de uma pessoa. Um grande facilitador do Access do Brasil, ele duvidava de tudo e ele recebeu a primeira sessão dele numa ação de Setembro Amarelo. Que legal. E transformou a vida dele. E agora ele é um grande facilitador do Brasil. Então, tornou aquilo um propósito, né? Isso, experimentem. Sabe? O convite experimentem. Dia 1º de outubro, agora, na parte da tarde, lá na Gari. Um domingo? É um domingo à tarde. Estaremos uniformizados de camisetas amarelas. E vai ter também outras ferramentas, né? Ou só as barras? Nesse dia, só as barras. Só as barras. O que mais é possível. O que mais é possível. O que mais é possível. Se a pessoa se interessar e tiver alguém ali para conversar, alguém ali para fazer algum questionamento sobre sua vida também, se tiver alguém disponível, o que mais é possível, né? O que mais a gente pode contribuir, estamos aí. Então tá, Karina, antes de encerrar, eu quero agradecer também, mas antes de te agradecer, eu ainda quero fazer a menção dos nossos patrocinadores, que é a Escola de Oratória Vox to You, né? Que está sempre nos acompanhando e está de portas abertas lá para acolher quem precisa melhorar as habilidades e técnicas de comunicação. Também a Clínica Veterinária Saúde Animal, que nos ajuda a proporcionar, né, esses ambientes aqui, esses episódios que a gente consegue levar, então, todo esse conhecimento para pessoas que daqui a pouco não teriam acesso, né? Eu quero convidar o pessoal para seguir a nossa página lá no nosso canal no YouTube, que é o @ Falo Mesmo Podcast, o @ é lá no Instagram, @ Falo Mesmo Podcast no Instagram, o @ da casa, porque daí tu tem uma instituição, né? É uma instituição que chama Casa Karina no Corso. A minha casa eu transformei num espaço de expansão de consciência, onde a gente tem cursos, práticas, vivências, workshops de desenvolvimento humano. E aí o @ é @Casa Karina Corso e o meu pessoal é @AnaKarinaChelcorso. Isso aí. E olha, um ambiente muito acolhedor, né? Como não poderia ser diferente, né? Com toda essa energia. Toda a energia positiva, Vale a pena, pessoal, entrar em contato com a Karina. E quem ficou com dúvida, né? Pode questionar aqui no nosso perfil mesmo. A gente direciona as dúvidas para a Karina. Vamos participar lá desse evento no dia 1º de outubro. Convido todos vocês, é uma oportunidade, né, Karina? É uma possibilidade diferente de vida. É uma possibilidade diferente de escolhas para mais possibilidades, para possibilidades diferentes, escolhas diferentes, escolhas que podem trazer mais leveza, mais facilidade, mais diversão, uma vida diferente. Então tá. E por final te agradecer, né? Não tenho nem palavras assim para dizer, porque é muito, muito conhecimento assim e admiração pelo teu trabalho, porque não é uma coisa fácil, assim. E como pode ser mais fácil? E como pode ser mais fácil, porque é incrível, assim, essa destreza, né? Que tu tem, essa visão, esse sentimento, essa energia toda mesmo. Então, eu amo falar sobre isso. Eu amo viver com essa vibração. Eu amo viver com essas perguntas. E eu amo viver fazendo da minha vida sempre como pode melhorar ainda mais, sabe? Então, a gratidão é minha de estar aqui falando sobre o que eu amo, sobre o que eu mais expande a minha vida. E quando eu passo isso para as pessoas, fica um frisson aqui nas minhas células, é fantástico. Então, a gratidão realmente é minha.
Vamos vir fazer mais vezes. Ai, o que mais Agora é possível, como pode melhorar Agora a ainda gente vai mais, né? evoluindo e vai tendo mais Vamos conhecimento, vamos aprofundar esse mais. papo. Isso aí. Então Certo. tá, pessoal. Obrigada a todos. Até o Gratidão. próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast Falo Mesmo. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo podcast Falo Mesmo, com Karine Kinobi e Andréia Canelo. Uma produção da Sede Studio.